Já sabe, à terça-feira temos aqui o espaço com a AGT, olhamos para vários assuntos, temos estado a abordar bastante sobre o IVA, mas hoje vamos fugir um pouco dessa temática, vamos olhar para o imposto sobre o rendimento de trabalho. É por isso minha convidada, a chefe da 4ª repartição fiscal de Luanda, a doutora Cristina Mwengo. Muito bom dia. Bom dia, José Camangola. Bom Para dia, já, Angola. muito bom dia. Para já, podemos começar com o conceito. O que é IRT? Que imposto é esse? IRT é o Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. É um imposto que incide sobre todos os rendimentos das pessoas singulares, quer sejam rendimentos por conta própria ou por conta de outrem, quer sejam pagos em dinheiro ou espécie, pode haver um vínculo laboral ou não, podem ser rendimentos fixos ou variáveis, periódicos ou não. Portanto, todo o rendimento que provenha da atividade por conta de pessoas singulares é tributado em sede do Imposto do Rendimento de Trabalho. Houve aqui algumas alterações verificadas neste imposto. Para já, quais são ou quais foram? Sim. Em 2014 foi publicado um Código de Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, que é o que está atualmente em vigor, aprovado pela Lei 18/14 de 22 de outubro. Esta lei veio revogar a Lei 10/99. No qual trouxe, sim, inovações ao imposto sobre o rendimento de trabalho. As principais foram que o imposto sobre o rendimento de trabalho passou a tributar o lucro das pessoas singulares para atividade comercial ou industrial. Esta alteração, portanto, foi a alteração que era o imposto industrial, porque anteriormente estas pessoas, ou o lucro destas pessoas era tributado em sede do imposto industrial. Com a Lei 18/14, aqueles contribuintes que anteriormente, a 2015, pertenciam ao imposto industrial grupo C, ou grupo B do imposto industrial, passaram a ser tributados em sede do IRT. Pela sua atividade, para o grupo B, os profissionais liberais, e para o grupo C, a atividade comercial ou industrial das pessoas do rendimento de trabalho. Outra alteração essencial que houve a este imposto, com a Lei 18/14, é que surgiram os 3 grupos de tributação que anteriormente não existiam. Em sede do IRT, a partir de entrou em vigor em 2015, passou a existir o grupo A, que tributa a atividade por conta de outrem, o grupo B, que tributa aos profissionais liberais, e o grupo C, que tributa às pessoas, a atividade comercial por conta própria. Já em 2019, houve uma ligeira alteração ao Código de IRT, aprovado pela Lei 9/19, de 24 de abril. Esta alteração ao Código de IRT traz essencialmente a alteração à tributação dos lucros a favor dos sócios das sociedades comerciais. Inclui também os contribuintes do grupo C com contabilidade organizada. Quer dizer, a partir do exercício de 2019, as pessoas com rendimento por conta própria que tenham contabilidade organizada, as pessoas singulares, também podem determinar, nos termos da determinação da matéria tributável do imposto industrial, o IRT. Foram essencialmente as maiores alterações. Se quisermos aqui olhar para os profissionais liberais, como é que podem estes apresentar os seus rendimentos, sendo que são normalmente pequenos empreendedores, microempresas, há procedimentos que devem seguir, quais são, como é que devem se orientar? Os profissionais liberais
enquadrados no grupo B do Imposto de Rendimento de Trabalho são apenas aquelas profissões que o próprio Código determina como profissionais liberais. Cabeleireiros, por exemplo, DJs? Os cabeleireiros e os DJs foram introduzidos a esta lista apenas em 2019. Há esta alteração que referi que houve ao Código de Imposto de Rendimento de Trabalho. Anteriormente, até 2018, não constavam da lista, quer dizer que de 2015, que entrou em vigor a Lei 18/14, ao final de 2018, não estavam, estes 12 exemplos que apresentou, não constavam da lista. Entretanto, a partir de 2019, sim, passam a ser profissionais liberais porque constam desta lista. A sua questão sobre como é que devem apresentar os seus rendimentos, para a prestação de serviço, que haja retenção na fonte de quem paga aquele rendimento, portanto, o imposto é pago por aquelas pessoas ou entidades que retenham na fonte. Entretanto, para o rendimento por conta própria que se obtenham anualmente e não seja, portanto, prestação de serviço por retenção na fonte, estes devem anualmente apresentar, de acordo com o seu rendimento, à administração fiscal, fazer a entrega do imposto e a declaração anual. Estes profissionais liberais devem apresentar até o final do mês de março a declaração relativa aos factos que ocorreram no ano anterior. Uma declaração feita de forma discriminatória de toda a atividade ou há um modelo? Há um modelo oficial. Os modelos estão à venda na imprensa nacional ou à disposição no site da AGT. O contribuinte pode imprimir a declaração e preencher onde devem constar os dados do contribuinte, os rendimentos que auferiu durante o ano, determinar o imposto conforme a taxa a que se aplique e apresentar junto à Administração Geral Tributária. E qual é a taxa do IRT? O IRT tem as suas taxas conforme os grupos de tributação. Não é uma taxa única. Relativamente aos trabalhadores por conta de outrem, que são aqueles que têm um contrato por conta de outrem, existe uma tabela progressiva, não é uma taxa única, as taxas variam conforme o rendimento. É uma tabela progressiva, portanto, que os rendimentos mais baixos têm uma taxa mais baixa e os rendimentos mais altos uma mais alta também, que tem um mínimo de 540 kwanzas e a taxa mínima é de 7% e a taxa máxima é de 17%. Para os contribuintes do grupo B, que são os profissionais liberais conforme a lista das profissões determinadas em sede do imposto, a taxa é de 15% sobre 70% do rendimento. Isto quer dizer que ao produzir-se um rendimento, exclui-se 30% daquele rendimento e só sobre 70% aplica-se uma taxa de 15%. Daí gerar uma taxa efetiva de 10,5% sobre o rendimento total. Para o grupo C, também temos, o grupo C é tributado o IRT conforme a tabela dos lucros mínimos. E nestes termos a taxa é de 30%. No grupo C ainda, aqueles rendimentos comerciais ou industriais que forem 4 vezes superiores ao valor pré-determinado da tabela dos lucros mínimos, já devem pagar conforme o rendimento e aplica-se sobre aquele rendimento uma taxa de 6,5%. No grupo C também vamos encontrar aquelas pessoas com contabilidade organizada que determinam nos termos a matéria coletável nos termos do imposto industrial e aplica-se uma taxa de 30%. São as taxas do IRT. Podemos olhar para isenções e também rapidamente para prazos para entregas de modelos anuais do IRT.
Sim. As isenções são sempre predeterminadas, portanto, as isenções devem constar de uma lei específica. No caso do IRT, constam do código do IRT e vamos encontrar isenções para o pessoal das entidades diplomáticas, desde que haja correspondência, portanto, com isenção no país de referência. Portanto, para que haja isenção de uma pessoa do corpo diplomático que trabalha em Angola, é preciso que no seu país também se conceda a isenção ao IRT, aos angolanos que lá trabalhem. Encontramos também isenções para o pessoal das organizações não governamentais e estas devem ser também aprovadas pelo órgão de tutela. Encontramos ainda isenções para as pessoas portadoras de deficiência, cujo grau de invalidez daquela deficiência seja superior a 50%, devem ter, portanto, um certificado do órgão que avalie este grau de invalidez e aí estará isento. Estão isentas também do IRT as pessoas com mais de 60 anos, apenas para atividade por conta de outrem, porque se exercerem atividade por conta própria, aí serão tributados em sede do IRT. Anualmente, quando é que os contribuintes devem apresentar os seus relatórios? Os relatórios também têm os prazos discriminados por grupos. Os contribuintes enquadrados no grupo A do IRT, que são os trabalhadores por conta de outrem, as entidades que os empregam devem apresentar a sua declaração anual até o final do mês de fevereiro, seguinte ao facto tributário. Já os profissionais liberais enquadrados no grupo C e os comerciantes e profissionais, portanto, que estejam enquadrados na tabela dos lucros, a descrição na tabela dos lucros mínimos, que não sejam profissionais liberais, devem apresentar até o final do mês de março. O que quer dizer que está agora em decurso o mês de março, toda a atividade que as pessoas exerceram por conta própria durante o ano de 2019 devem preencher a declaração e entregar a repartição do domicílio até ao final deste mês. Qualquer atraso tem alguma sanção? Sim, temos penalizações. O fim de prazo não quer dizer que nós não possamos entregar as declarações. Devemos sempre entregar, ainda que com atraso, só que o atraso, nos termos da lei, tem uma penalização. Paga-se uma multa pelo atraso da entrega da declaração ou pelo atraso do pagamento do imposto. Senhora Cristina Moengo, muito obrigado, bom dia, a chefe da 4ª Repartição Fiscal e bom trabalho. Obrigada. Olhamos aqui para